Muito boa tarde, muito feliz por estarmos juntos, renovando a cada dia, a cada construção, a cada novo estudo, a nossa amizade, como já fizemos na escola, como já fizemos na família, onde cada experiência vivida, cada momento de cada dia estabelece laços, compromissos, afetos. Que seja assim conosco aqui também, e por isso sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. É uma alegria, um prazer, uma renovação nos renovarmos juntos. Uma renovação dentro da outra. Muito obrigado pela sua presença em mais esse episódio, em mais esse momento de estudo, onde o Quem Sou Eu tem um lugar especial, em correspondência ao que é o mundo. O Quem Sou Eu, em correspondência ao conhecimento, o autoconhecimento, é uma ferramenta imprescindível, inesquecível do nosso aprendizado espiritual. Conforme a questão 919 desse O Livro dos Espíritos, que baseia o nosso trabalho, que na 919, que foi o início do nosso estudo, os Espíritos nos apresentam o autoconhecimento como uma grande ferramenta da evolução. E nós, situando o autoconhecimento junto com o conhecimento do qual ele é inseparável, tudo que está fora está dentro, como estabeleceu Hermes Trismegisto no Caibaelon e tantos outros sábios. Não há fronteiras no conhecimento, então tudo integra um todo riquíssimo para todos nós. Então, conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem como grande caminho de realização. Realizar potenciais. Realização é o melhor sinônimo de felicidade. Busquemos a felicidade como realização. Se a felicidade não é desse mundo, a realização é. A realização nos faz, a realização nos realiza. Muito bom estarmos juntos, muito bom hoje termos um tema tão próprio do autoconhecimento, que entendermos quem somos nós, é a pergunta clássica do autoconhecimento, mas quem somos nós quando encarnamos. Porque a condição de espíritos desencarnados, pelo que os espíritos nos informam, nos revelam, ela nos dá características específicas. E a encarnação, a união à matéria, nos dá condições únicas também. Estudar quem somos nós tem a ver com responder quem estamos nós quando estamos unidos à matéria. Essa vai ser a contribuição de hoje, para a qual você está convidado, venha conosco para esse mergulho no conhecimento espiritual, na espiritualização do ser, que é o caminho longo, mas no qual nós estamos mostrando paciência, persistência e perseverança. Venha conosco, vamos lá! Muito bom! Hoje estamos nas questões 367 e vamos até a 368A. 3 questões. Vamos lá? Kardec pergunta assim: ao unir-se com o corpo físico, o espírito se identifica com a matéria? Olha que questão interessante. Porque há uma união física, por assim dizer. O espírito
através do corpo espiritual, perispírito, psicossoma, conforme a doutrina espiritualista. Então, o espírito vestindo o corpo espiritual, que é síntese de diversos corpos espirituais, conforme informado no Oriente e referendado na série de André Luiz. Nós, vestidos do corpo espiritual, que é uma espécie de roupa de baixo do espírito, nós nos revestimos com o corpo material. E esse contato com a matéria mais densa, ele mexe conosco, ele nos influencia? Ora, a própria comparação com a roupa nos diz isso. Certamente, vestir um terno, um fraque, um short, uma camiseta, muda o nosso estado de espírito, não é verdade? Se isso acontece com a mera roupa, que nós temos muito mais ciência de ser algo separado, algo acrescentado a nós mesmos, o que não acontecerá conosco com o corpo? Que muitos, milhões, bilhões talvez de nós nos identifiquemos tanto que pareça ser nós. Eu sou bonito, eu sou branco, eu sou negro, eu sou homem, eu sou mulher. É por causa dessa identificação que muitas violências ocorrem na vida. Nenhum feminicida escapa de supor-se homem. Nenhum racista escapa da ilusão de supor-se branco, negro, amarelo. Essa identificação, ela existe? Pergunta Kardec. E respondem os espíritos da seguinte forma: a matéria é apenas o envoltório do espírito, assim como a roupa é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo físico, o espírito conserva os atributos que possuía antes de reencarnar, ou seja, os atributos da natureza espiritual. Mas, como dissemos nos nossos exemplos, onde a roupa muda o estado de espírito da pessoa que a veste, muito mais ainda a roupagem material, o corpo físico, interfere e mexe conosco, imprimindo mais força nos hormônios, no desejo sexual, por exemplo, imprimindo mais força no instinto e sua luta pela sobrevivência, que nos transmite tanto medo, imprimindo buscas pela beleza física, que se exprime pela vaidade. Vejam, busca por prazeres, a força da vaidade, a força do medo e do instinto de conservação, não são nada desprezíveis, nada fracas, ao contrário, direcionam boa parte da nossa atitude enquanto reencarnados, não é verdade? Então, aqui na resposta, os espíritos disseram que o espírito reencarnado mantém a sua identidade. Mas nós, no estudo da vida, trazemos essa certeza de que há uma interferência da manifestação do espírito pela grande influência do corpo físico. Você não acha? Questão número 368, Kardec pergunta assim: o espírito exerce suas faculdades com plena liberdade após unir-se ao corpo físico?
A resposta é: para exercer as suas faculdades, o espírito depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. O corpo físico, por ser muito material, enfraquece essas faculdades. A nós nos parece sermos dotados de uma grande liberdade, de uma grande potência, especialmente frente a cegos, surdos, deficientes de alguma outra área, por possuirmos em plenitude os nossos sentidos, o nosso instinto, os nossos hormônios. E assim é de verdade. O espírito reencarnado que tem uma dos seus atributos físicos obliterado, anestesiado, é sim cerceado na sua manifestação. Mas, em geral, pode-se dizer que o espírito é cerceado pelo corpo físico e pela matéria? Os espíritos dizem que sim, que as faculdades do espírito precisam, quando está reencarnado, dos sentidos dados pelo corpo material. Mas esse corpo material condiciona, reduz, limita a expressão do espírito. Ou, como diz aqui, o corpo físico, por ser muito material, enfraquece as faculdades do espírito. Última pergunta de hoje, 368A. Kardec pergunta assim: nesse caso, o corpo físico seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito? Pede Kardec uma confirmação e continua perguntando: assim como um vidro opaco se opõe à livre passagem da luz? E a resposta é sim. O corpo físico comporta-se como um vidro muito opaco. Os espíritos acrescentam a palavra muito para nos dar alguma ideia da redução da manifestação do espírito pela influência do corpo material. Então, sim, o corpo material reduz muito, os próprios sentidos dizem isso. A história não é farta de, ao relatar casos de clarividência, mostrando que existe um sentido da visão espiritual expandido diante das crianças vendo Maria em Fátima, diante dos inúmeros casos de vidências espirituais, de clarividentes ao longo registrados na Bíblia em toda parte. Fica claro que a mera visão material é uma redução muito grande do dom de visão que possui o espírito, e assim de audição, e assim de todas as sensações. Não é? Então, o corpo físico funciona como um vidro muito opaco, reduzindo a luz. O corpo físico também limita as manifestações do espírito. É interessante percebermos isso porque, sendo então o espírito como a luz, quando submetido ao vidro muito opaco do corpo físico, resta, após a passagem da luz pelo vidro muito opaco, uma claridade muito diferente daquela que entrou no vidro. Então, disso resulta que, como individualidade básica, o espírito encarnado é o mesmo que o espírito desencarnado,
mas pela influência da matéria há uma redução das manifestações do espírito quando da reencarnação. Não guardemos dúvida a respeito disso. De forma, então, que não devemos subestimar a influência do corpo sobre o espírito. É, sim, muito grande. O medo, por exemplo, é uma força tremenda que dirige muito do nosso comportamento. Às vezes, inclusive, se transforma em pânico, se multiplica e se transforma em pânico, assumindo a direção de todos os nossos gestos, decisões, etc. Os sentidos materiais, a busca pelos prazeres do paladar, com as bebidas e as comidas, o prazer sexual, através da prática sexual e outras práticas atreladas à prática sexual, menos direta, e a busca da beleza, a busca da imagem tão poderosa nesses nossos tempos, e mesmo a audição tem também uma força muito grande, o tato, funcionando o corpo como uma espécie de antena que absorve, que avalia de uma maneira muito menos clara do que outros sentidos, mas nós sentimos os ambientes, sentimos as outras pessoas, sem saber exatamente como isso se dá. Mas quem se auto-observa sabe que essa sensação, por assim dizer, táctil, mas que é muito além da sensação que nós temos quando somos tocados diretamente no corpo, é um tato expandido, assim como a visão espiritual é a visão física expandida e a audição espiritual. Todos esses sentidos, num conjunto, são extremamente importantes nas nossas vidas. E nós precisamos entender que a busca pela espiritualização do ser é também uma busca pela espiritualização dos seus sentidos. Conforme o ser se espiritualiza, se desenvolvem os sentidos, as manifestações da criatura. Isso não quer dizer que necessariamente um médium, um clarividente, um paranormal, que possui aflorados os seus sentidos espirituais, seja mais evoluído do que aquele que não os possui. Porque cada pessoa possui uma caixa de ferramentas típica para a tarefa que veio desenvolver. Mas sim, a expansão do ser vai lhe dando mais ferramentas. As ferramentas perigosas, um pai, um professor, não dá para os seus alunos, os seus filhos, só quando eles têm maturidade para bem utilizá-las, não é assim? Claro que sim. Se nós, como educadores e como pais, já somos tão lúcidos, quanto mais será o Pai do Céu, que nos concederá ferramentas de paranormalidade, de mediunidade, de acordo com o nosso grau de maturidade mínima. Não precisamos estar resolvidos,
Deus não escolhe os preparados, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então precisamos ter uma aptidão básica, sabendo que o desenvolvimento dessa aptidão se dará com a própria prática da mediunidade e da paranormalidade. Tanto é que, quando mal utilizadas, essas capacidades paranormais e mediúnicas também dão um passo atrás. Também podem ser, por assim dizer, perdidas pelo mau uso. De novo, como um pai que tira da mão do filho uma faca, uma chave de fenda, quando percebe que ele pode se machucar, quando percebe que ele pode colocar na tomada, machucar o irmão. Pai do céu também jamais nos deixará por muito tempo com ferramentas que possam nos prejudicar. Por isso, nós podemos nascer com mais limitações do que a matéria por si já dá. Com limitações nos membros físicos, nos sentidos, às vezes tendo a inteligência cerceada pelas múltiplas limitações mentais que existem hoje, mais claras do que em nenhum outro momento. E esse cerceamento é fundamental para a nossa evolução. Às vezes somos cerceados em nossas capacidades. Um espírito que desenvolveu muito a capacidade artística, mas que através dela não conseguiu desenvolver o seu senso ético, o seu senso social, a sua capacidade de amar, pode ter numa outra vida entorpecida essa área de expressão artística, para que ele não caia na armadilha da autoidolatria e possa, na luta por obtenção de recursos, para obtenção da sobrevivência, por trabalhar, por obter a autoestima das suas atividades, na luta comum do ser humano do dia a dia, desenvolver outras habilidades, outras inteligências que ele não tinha tão desenvolvidas quanto a artística. E é assim que, dando com uma mão e tirando com a outra, que o Pai do céu, assim como os pais da terra, podem tirar a bola de futebol do filho que gosta muito de jogar bola, para que ele, pelo menos por algum tempo, desenvolva habilidades da escola que ele está negligenciando. Quando ele consegue um maior equilíbrio entre as buscas, entre as capacitações, ele pode voltar a ter a bola dele. Não é um exemplo factível, concreto? Muito bem. Entendamos então quem somos nós quando encarnados, porque isso nos ajudará a perceber quem somos nós quando desencarnados. Não apenas quando a morte nos afastar definitivamente do corpo físico, deste corpo físico pelo menos, mas também quando, pelo sonambulismo, pela viagem espiritual, nos afastarmos do corpo material, expandindo as nossas capacidades espirituais. Entendamos esse mix que resulta em nós quando encarnados e no mix que resulta em nós quando afastados da matéria ou quando desencarnados realmente. Isso ajuda a nos entendermos
Quem somos nós? Não nos confundindo com a roupagem momentânea que estamos usando, com os apelos da matéria e dos sentidos aos quais nos submetemos, mas buscando cada vez mais o ser que transcende as influências da matéria. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Quem somos nós quando longe dos fortes apelos da matéria? Quem somos nós? A grande pergunta segue sendo a nossa bússola orientadora dos estudos, do autoconhecimento, da evolução espiritual. Muito bom. Saudamos Simone Magalhães, Gugu Souza, que hoje conseguiu estar conosco. Muito bom. Lucimara Vieira, muito boa noite. Osório Simões Filho, que hoje pede vibrações para os filhos, que eles recebam toda a nossa luz, toda a nossa solidariedade, todo o nosso amor. O amor que cobre a multidão dos problemas humanos. Que assim aconteça com seus filhos também. E com os amigos desencarnados da Mônica Silva e com os amigos encarnados dela também. Rosa Nepomuceno, Luciana Moraes Toledo, Andréa Santos, que todos nós recebamos Enir Cajazeira, deixa eu ver se consigo aqui, e Andréa Salvatore, que nós consigamos, continuemos, persistamos na nossa caminhada, na nossa amizade, nas nossas buscas. Quem somos nós? Quem seremos nós? Como transitar do que estamos para o que seremos, para o que somos? Um grande prazer de estarmos juntos nesses estudos, e fica o nosso convite para amanhã renovarmos, aprofundarmos o que temos alcançado até agora. Paz e bem, muita luz para cada um de vocês. Compartilhem se vocês entenderem que faz sentido. Grande abraço, até amanhã.